Olá, sou a professora Estela, professora de Educação Física, e dando continuidade às nossas aulas remotas, nós vamos continuar falando, na verdade, sobre as lutas, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os biotipos e as lutas. Eu sei que vocês já viram sobre os biotipos, na época a gente até calculou nosso IMC, para a gente ver qual que era o biotipo de cada um, mas hoje a gente vai falar sobre os biotipos dentro da categoria lutas, né, dessa modalidade. Então a gente vai falar mais sobre tipos de atletas para cada atividade, será que existe, né, ou não existe? Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso hoje. E nessa imagem aí que a gente está passando nesse primeiro slide, a gente está vendo alguns atletas de lutas, né? O primeiro é judô, esgrima, taekwondo, boxe, luta olímpica, taekwondo também, né? E judô, né? Então vocês podem ver que dentro dessa não existe uma base que são lutadores, né? Por exemplo, de atletas lutadores. Então vocês podem ver que cada um é de um tipo para cada modalidade que exerce, né? Não teríamos como, por exemplo, essa mocinha de taekwondo que está ali em cima, a Iris Tang, participar, por exemplo, de um judô com o Victor, ou então até mesmo com a Aline Silva, que é a luta olímpica, né? Que seria uma luta, não seria igual, né? Seria desigual. Então vocês podem ver que cada modalidade de luta e cada categoria dentro da luta existe um perfil de lutador, de atleta, né? E a gente vai falar sobre o biotipo, que é algo que vocês já têm um pouco de conhecimento. Vamos lá. Em 1940, o fisiologista americano William Sheldon concluiu que as características físicas geneticamente herdadas seriam chamadas de biotipo. A teoria da classificação corporal dividiu os seres humanos em 3 grupos: ectomorfos, endomorfos e mesomorfos. Na grande parte dos casos, nossos corpos apresentam características de um biotipo, né? Porém, um deles irá prevalecer em relação ao outro. Além disso, a classificação como ectomorfo, endomorfo e mesomorfo não necessariamente indica que o indivíduo atenda a todas as disposições desse biotipo. Aí nós temos o ectomorfo, que normalmente são pessoas com formato de corpo retangular. Na maioria dos casos, o metabolismo é mais acelerado que a média. A estrutura óssea é geralmente mais estreita e são pessoas que costumam ter facilidade para os esportes aeróbicos, né? Nós temos o mesomorfo. O formato do corpo fica mais para o triangular. As pessoas desse grupo costumam ter ombros mais largos e a cintura fina. Geralmente, há um percentual mais alto de massa muscular, o que facilita os trabalhos de potência. E nós temos o endomorfo. O formato do corpo passa a ser mais arredondado, mas isso não necessariamente significa percentual de gordura elevado. A cintura geralmente é mais larga, mais ou menos na mesma linha dos ombros, né? E a gente vai falar sobre 3 modalidades agora. Nós vamos falar sobre o sumô, o muay thai e o jiu-jitsu, porque a gente quer pegar alguns extremos para vocês entenderem melhor sobre que existem atletas e atletas para cada modalidade. Mas isso não quer dizer que um lutador de sumô talvez não possa lutar muay thai, ou que um atleta de muay thai não possa lutar jiu-jitsu. Então tudo se adequa, né? Vamos falar um pouquinho sobre o sumô agora. Fora do sumô profissional do Japão, o perfil dos atletas é outro. Aqui no Brasil, por exemplo, existem categorias. É por isso que não é necessário ter 200 quilos para se dar bem no esporte. Você não vai lutar com alguém com a diferença de peso brutal em relação ao seu. As categorias são leve, de 85 para homens e 65 para mulheres, quilos no caso, né? O médio de 85 quilos até 115 quilos para homens e de 65 quilos e 85 para mulheres, né? E nós temos o pesado, que é acima de 115
quilos para os homens e acima de 85 quilos para as mulheres. E temos também o absoluto, que é qualquer peso. Já deu para perceber o quanto mais pesado o atleta, mais difícil será empurrá-lo para fora do círculo. Essa é a razão dos sumotores japoneses, né? Lutadores de sumô, terem uma dieta exageradamente calórica e tentarem ganhar o máximo de peso. Isso não quer dizer que sejam sedentários, muito pelo contrário. O lutador de sumô profissional é uma pessoa extremamente forte e tem um ótimo equilíbrio e muita técnica. São 70 golpes diferentes no sumô. Quando se aposentam, geralmente tornam o peso normal em pouco tempo, né? E temos o Muay Thai. A arte marcial tailandesa milenar, o Muay Thai tem suas aulas e treinamentos voltados não só para o público masculino, mas também para o feminino e o infantil. A sua procura só cresce nas academias brasileiras. Não é para menos, o boxe tailandês oferece inúmeros benefícios para o corpo e mente. Nada como espantar o estresse do dia a dia, calçando as luvas e desferindo uma série de socos, chutes e caneladas. O Muay Thai, também conhecido como boxe tailandês, é um esporte originado na Tailândia, com mais de 1000 anos de existência. O esporte teve muita popularidade, pois na época que começou teve o apoio do rei da Tailândia, conhecido como Tigre. O mesmo foi um dos maiores lutadores da história da Tailândia. E por sua popularidade, o treinamento também ensina nas escolas, além de ser obrigatório para soldados, né? Então a gente já vai falar um pouquinho sobre o Muay Thai. O Muay Thai, a gente pode ver que é um esporte de agilidade, que ele normalmente dentro do Muay Thai são desferidos socos, chutes e caneladas. Então a gente pode ver que talvez, não posso dizer que sim ou que não, talvez um lutador de sumô, por exemplo, ele não se desse tão bem assim dentro da modalidade do Muay Thai, porque ele precisaria ser um pouco mais ágil, ter um pouco mais de flexibilidade e outras características para poder desenvolver melhor essa modalidade. Claro que ele poderia se adaptar e com treinamentos, sim, poder participar do Muay Thai. Mas, gente, como a gente está falando sobre os biotipos, né, e algumas características de atleta, é isso que a gente quer que vocês vejam, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre o jiu-jitsu agora e os atletas do jiu-jitsu, né? Como a estrutura corporal pode influenciar no seu jogo dentro do jiu-jitsu? Todo mundo sabe que duas pessoas têm o mesmo peso, têm biotipos completamente diferentes. A pessoa com 60 quilos pode ser mais baixa e mais forte. E outra com o mesmo peso pode ser mais alta e longínqua. Para os lutadores de jiu-jitsu, o seu corpo, a sua estrutura e peso podem contar para o tipo de jogo que terão maior facilidade dentro do esporte, né? Há, por exemplo, aquela lenda que os mais leves e magros, com braços e pernas longínquas, que farão guarda. Há como não negar, né, que assim a predisposição para aqueles que têm esse biotipo de serem guardeiros por terem mais facilidade de trabalhar confortavelmente por baixo, mas não é regra que existem caras grandes como o Lô que também se dão bem na guarda, né? E vamos entender melhor. Os atletas com pernas mais longas devem investir na guarda. Para quem não sabe, a guarda é aquela posição onde as pernas do atleta são como uma fortaleza que impedem a progressão daquele que está por cima. Um atleta tem um corpo longínquo, pode usar sua estrutura corporal a seu favor. Não significa que os atletas compridos não possam passar guarda, muito pelo contrário. Não só podem, como devem, né? Já falamos e voltamos a repetir. Um bom atleta é aquele que se torna o mais completo possível. No outro plano, existem aqueles atletas mais troncudos, ou seja, braços e pernas mais curtos e fortes. Esses caras têm uma tendência a serem ótimos passadores de guarda, assim como o fera do tatame, Rodolfo Vieira, que é esse da foto acima. Rodolfo é um monstro quando o assunto passagem de guarda, né? Então vamos entender melhor. Quando a gente fala do jiu-jitsu, né, a gente viu agora
que existem dois tipos de características de atletas que podem fazer parte do jiu-jitsu, que são dois extremos, né? Normalmente pessoas altas, magras, braços e pernas longínquos, e também pessoas baixinhas, mais troncudas, que têm mais força muscular, explosão, e que também pode participar do jiu-jitsu, né? Então, o que a gente pode ver? Não existe uma regra dizendo quem pode e quem não pode participar de lutas ou artes marciais em si, né? Então, a gente só tem que tentar se adequar para que não exista como que eu posso dizer? Uma desigualdade dentro da luta, né? Por exemplo, eu não vou colocar um cara com mais de 70 quilos lutando com um cara com abaixo dos 40, né? Por isso que dentro das lutas existem as categorias. Para vocês entenderem melhor, vocês podem estar dando uma olhada, por exemplo, nas categorias do MMA, que existe o peso pena, o peso mosca, existe o peso pesado. Então, cada atleta luta de igual para igual, né? Eu espero que vocês tenham entendido que os biotipos, eles fazem sim diferença dentro de algumas modalidades, mas que não é regra, por exemplo, que uma pessoa não possa participar de uma tal modalidade por não se encaixar no padrão. Pode sim e deve, né, se desafiar. E a gente vai exercitar um pouco. Escolha 3 artes marciais para descrever e comparar os perfis dos atletas praticantes, né? Então é fácil, é como se a gente tivesse feito isso agora, né? Sobre o Sumo, o Muay Thai e o Jiu-Jitsu. E vocês vão fazer isso em casa com outras modalidades, tá bom? E eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje. Espero que ela tenha sido autoexplicativa. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para vocês terem acesso a todos os nossos materiais. E até a próxima aula.